Bem-vindos ao vlog de Um Pouco de Aventura, um dos lançamentos da Companhia das Letras, né, publicado pelo selo da Paralela. Mas antes de eu começar a falar desse livro, eu vou abrir uma caixinha que chegou justamente da Companhia das Letras, que tá desde semana passada aqui. Não consegui abrir porque eu tinha viajado. E eu vou abrir rapidinho, só pra mostrar pra vocês, já que é da mesma editora. E eu já entro pra falar um pouco sobre esse novo lançamento das autoras Cristina Lauren. Foi uma delícia mudar um gênero esse ano pra me ler, colocar os livros mais leves. Nossa, tô curtindo bastante essas leituras, tá sendo muito bom, muito gostoso. Bem, primeiro eu recebi um marcador. Ai, uma gracinha. Nossa, ele é plástico. Aqui, ó. Acho que vocês nem vão conseguir ver. Deixa eu colocar, assim, ver se vocês conseguem ver. Olha. Pra ver um pouquinho melhor. Espero que vocês tenham conseguido ver. Enfim, e eu vou mostrar o livro pra vocês. Eu confesso que eu nunca ouvi falar dessa autora, Marta Batalha. É nacional. O livro é Chuva de Papel. Ai, que gracinha essa capinha. Bem delicadinha, né? Este é o livro. Por dentro é simples. Esse é o primeiro... Deve ser a mesma forma que os outros aqui, ó. Vamos ver sobre o que fala. João Nascimento é repórter, arquivo vivo das transformações do Rio de Janeiro. Ele passou meio século nas redações noticiando o lado B da cidade maravilhosa. E agora enfrenta dificuldades financeiras, problemas familiares e alcoolismo. Após uma peculiar tentativa de suicídio, sua vida tomou um rumo inesperado quando ele é obrigado a morar de favor com a tia de um amigo. Laura é uma senhora energética, que exige mais interações e boas maneiras do que ele está disposto a dar. A esse arranjo junta-se a falante vizinha Araças dos chihuahuas grisalhos. Será que é um drama? Enfim, eu não sei nem o que falar, porque é totalmente novo pra mim, não conheço a autora, não sei realmente sobre o que fala. Tem aqui uma fotinha de uma senhora. Enfim, depois eu vou vir ler e vir falar com vocês. Provavelmente fazer um vlog. O livro é curtinho, ele tem 220 páginas. Vou ler rapidinho. Então agora vamos ao tema do vídeo, né? Que é Um Pouco de Aventura. Esse livro da Cristina Lauren eu recebi pela Companhia das Letras. E eu já li equivalente a 9 capítulos. O que acontece nesse livro? Vamos acompanhar a história da Lily e do Léo. Até comida, né? Lily e Léo. A Lily trabalha com o pai no rancho e o Léo acaba surgindo na vida dela. Então eles acabam se apaixonando, tendo um romance arrebatador e até então aqui, né, imaginando felizes para sempre. Mas alguma coisa acontece que o Léo é obrigado a partir rapidamente, sem muitas explicações, e deixa a Lily ao Deus dará. Sem mais notícias, ela tenta ligar pra ele depois de 3 dias, ele é totalmente seco com ela, e ela falou, já quer saber? Já que não me quer, fazer o quê, né? Não sumiu, não me responde direito, enfim, acaba rompendo esse relacionamento. 10 anos depois, eles acabam se reencontrando numa viagem inesperada. A Lily trabalha como guia turística e ela, juntamente com a amiga Nicole, vão acompanhar um grupo de 4 amigos. E quem que é um desses 4 amigos? Isso mesmo que vocês estão pensando, é o Léo. Então eles se encontram lá em Utah, em busca, caça a um tesouro, né? Um tesouro que o pai da Lily sempre teve uma obsessão e nunca é encontrado. Então ela acaba levando as pessoas, né, pra caçar esse tesouro fictício. E quando eles se encontram, é tudo tão inesperado, é porque eles não imaginavam. Eu até imagino aquela cena de filme, eles se olham assim, aquele estilo dorama, quando para assim, fica 1 minuto se olhando, depois tudo volta, sabe? Eles fingem que não se conhecem, é tudo muito inesperado, um com o pensamento do outro. A gente acaba conhecendo um pouco sobre o ponto de vista do Léo também. A gente descobre que as coisas não aconteceram como a Lily imaginava, né? Os motivos que o levou a sair correndo, por que ele não, né, deu atenção pra ela, não retornou pra ela, né, não buscou, porque eles estavam juntos até então, e por que rompeu esse laço cortou essa fita tão drasticamente. A história é contada em terceira pessoa, e mesmo assim a narrativa é muito fluida, e a gente acompanha esses 4 amigos, eles são totalmente distintos entre si. Tem o Léo, que ele é o quietão e o bonitão, como a Nicole identifica. Tem o Terry, que é um cara chato, sabe aquele cara insuportável, que ninguém aguenta ter perto e faz piadas e se acha, sabe? Se acha o sabidão, o gostosão do pedaço. Tem o Bradley, que é o amigo que levou o Léo pra essa viagem, que é o saidão e, enfim, aquele brincalhão e tal. E tem o Walter, se eu não me engano, que é o mais recluso, mais na dele. Então, são 4 amigos bem distintos entre si.
que a Lily e a Nicole vão ter que lidar nessa jornada, nessa aventura. Até que as meninas estão conseguindo manter eles a rédea firme, porque eles dão trabalho, principalmente o Terry. E a história está se movendo bem tranquilamente, não tá corrido. Já dei algumas risadas com algumas situações. E tá sendo uma leitura divertida. Nada de extraordinário, nada de, nossa, não tô conseguindo largar. Mas tá sendo muito gostosa a leitura. Isso aí, não tem muito o que falar, eles já iniciaram a trajetória deles. Né, o Léo e a Lily, eles tiveram uma conversa sincera, né, a Lily chamou ele de lado e falou, ó, vamos conversar porque não dá pra gente ficar uma semana assim, um olhando pra cara do outro, fingindo que nada aconteceu, vamos resolver isso de uma vez. Então eles conversaram, né, entenderam um lado do outro o que aconteceu, mas eles enxergaram que não ia dar certo, que não dava pra eles retomar, não dava pra continuar. Eu achei isso meio assim, meio bobo, pra falar a verdade, né. Eles viram que não tinha sido bem aquilo, mas a história tem que dar uma complicadinha, né? E a gente vê que com o tempo, pelo menos acho, né? Eu, como uma boa leitora de romance, já prevejo o futuro. Eu acho que com o tempo eles vão vendo, vão se reaproximando, tirando esses empecilhos bestas, sabe? Que eles vão enxergar que dá pra ficar junto. Eu creio que vai acontecer isso. Enfim, eu vou ler mais e daqui a pouco eu volto pra atualizar um pouco mais vocês sobre essa leitura. Antes de eu falar do livro mais um pouquinho, eu vou abrir uma caixinha que chegou da Companhia das Letras. Vou aproveitar este vídeo, que é próprio, né, da Companhia das Letras, pra abrir um novo que chegou. Eu acho que eu já sei que livro é porque eu vi outros influencers recebendo, então acho que eu também vou receber, apesar de que... Então, na nota fiscal, veio dobrada, não chega a aparecer o nome. Então... Mas eu tenho quase certeza que é esse. Ah, gente, foi a melhor coisa colocar esses livros mais gostosinhos, esses romances pra me ler esse ano, porque eu tava precisava dar uma relaxada, sabe? E tá sendo uma delícia ler esses livros. É esse mesmo. Eu já vi resenha dele, já sei sobre o que se trata, então eu vou simplesmente mostrar pra vocês. Tá bom. Deixa eu tirar do saquinho. Primeiro que eu já mostro o livro bonitinho, né? Eu acho que vocês já... estão vendo por aí, né? O livro do mesmo autora, de Mais Que Amigos, que eu ainda não li, é Para Ser com Amor. Esse livro me lembra Para Ser Felipe com Amor, que é o livro da Julia Quinn. Não tem como... Julia Quinn! Não tem como ler esse título e não lembrar. Alguém de vocês também lembra? Essa capa é muito fofinha, assim, bem jovial, bem alegre, alto astral. Já entrega pra gente que seja uma história, assim, gostosa, clichê de ler, né? Que é o que eu estou precisando ultimamente. Tá, essa é a capa. Por dentro é simples. Ele é um pouquinho maior que esses outros, geralmente, sim, já é mais, assim, pequenininho, né? É um pouquinho maior. Tá, vamos lá. Capa. Eu acho que ele não vai ter muita coisa, não. Não. Por dentro ele é simples. Assim como os outros livros da Paralela. Mas este é o livro. Vamos ver sobre o que se trata. Eternamente otimista e ansiosa para agradar, Grace se esforça para tirar o melhor de qualquer situação. Mas depois de perder o pai para o câncer, ela deixa de lado o sonho de ser artista para assumir a loja de champanhe da família. As finanças do negócio, contudo, não vão nada bem. Para piorar, a imobiliária responsável pelo aluguel do espaço, comandada pelo incrivelmente bonito e insuportavelmente arrogante Sebastian Andrews, quer encerrar o contrato antes do previsto, mas Grace não suporta a ideia de abandonar os sonhos do pai assim como fez com os próprios. Me lembrou um pouco a premissa de um livro que eu li, que foi a biblioteca também, que a menina herdou a biblioteca de uma mulher que cuidava, eu não lembro o grau de parentesco, e o neto dessa mulher queria tirar a biblioteca dela e tal. É bem parecido, mas assim, não só lembrou a premissa, né? No caso aqui é uma loja de champanhe. Enfim, também futuramente eu lerei e trarei o vlog pra vocês, beleza? Deixa eu colocar o papelzinho aqui. Então vamos falar agora sobre um pouco de aventura, vamos continuar falando, né? Eu li 18 capítulos, já passei da metade. E bem, aconteceram muitas coisas desde a última vez que eu vim falar com vocês. Porque eu falei umas 100 páginas. Nossa, aconteceu muita coisa. Gente, teve um plot twist aqui, que eu até falei num pedaço de um vlog que eu gravei ontem. Provavelmente já saiu pra vocês. Que é sobre uma reviravolta que teve na história com um dos personagens, um dos amigos que foi fazer essa viagem, essa aventura com a Lily, amiga dela. E eu não esperava, porque esse plot twist mudou todo o clima da história. Até então a história estava divertida, aquela pegada comédia romântica, né? E o livro, nesse momento desse plot, ele foi pra outro gênero, sabe? Outro caminho. E eu fiquei um pouco assim, porque mediante isso, aí eles ficaram assim, a gente continua com a nossa jornada, ou, sabe? Porque o que aconteceu vai influenciar, ou talvez até prejudicar a vida de todos os personagens. E
eles resolveram deixar de lado, deixar, entre aspas, naquele momento pra trás e continuar com a viagem. Só que eu fiquei um pouco assim, porque o que aconteceu foi extremamente grave. Por mais que eles não gostassem desse personagem que aconteceu isso, gente, foi extremamente grave. E como que eles deixam pra trás? Né, o tempo vai passando, essa consequência é muito rápida. Eu achei esse ponto um tanto problemático, sabe? Pra eles terem que continuar a viagem sendo que isso aconteceu. Eu tô muito curiosa pra saber como que isso vai ser desenvolvido no final, sabe? Porque quem leu esse livro vai saber o que aconteceu com um dos personagens. E depois disso, eu fiquei um pouco assim, com o pé atrás na leitura, sabe? Como se eles não tivessem dado tanta importância ao acontecimento. As autoras levantaram vários questionamentos, debates entre os personagens sobre isso, tipo, o que a gente faz? A gente segue ou não com a viagem? Mas eles seguiram, sabe? Esqueceram desse acontecimento, mas eu fiquei com o pé atrás. Eu tô lendo, mas eu fico toda hora com a cabeça. Isso que aconteceu, isso que aconteceu. Aí agora teve outro fato com outro personagem, um dos amigos do grupo, outro fato, que filtrou um pouco mais, né, essa viagem. Então agora só a Lily e o Léo que estão seguindo, justo nosso casalzinho que protagonistas estão seguindo, né, na missão lá de encontrar, né, sei lá, o ouro, encontrar o tesouro lá do Duque, do pai da Lily. E, então não é só um livro de comédia romântica, não é só de aventura, ele também tem. É que se eu usar um termo, uma palavra, já vai entregar o que aconteceu, então eu não posso falar, entendeu? Então é isso, por enquanto eu tô gostando, mas eu tinha ficado um pouco com o pé atrás, mediante esse fato, né? Estou aguardando como vai ser desenvolvido, né? Esse desenvolvimento sobre esse fato que vai dar o checkmate mediante o que eu vou achar da leitura, né? Se eu vou gostar ou não, beleza? Por enquanto é isso, eu vou ler mais. Vamos ver se eu consigo aparecer mais uma vez antes de finalizar, pra dar um feedback, né? Porque esse livro acontece bastante coisa, então até que tem algumas coisinhas pra vir comentar. Ó, só mais um detalhe, o Léo tá querendo reconquistar, voltar com a Lily, e eu não sei pra que cargas d'água a Lily tá se fazendo tanto de difícil. Os dois se gostam, tá na cara. Enfim, eu acho que quem gosta tem jeito pra tudo, menos pra morte. Menos pra morte. E no livro, na literatura, gente, até pra morte tem jeito. Se o autor quiser reviver alguém, a gente sabe que ele revive, não é? Então, ai, gente, menos frescura. E se ajeitem logo. Eu acho que é pra poder encher a história, pra se eles ficarem juntos agora, aí, né, não teria mais esse tanto de livro ainda pra rolar. Só isso mais minha percepção em relação ao casal. Já volto, vou ler mais um pouquinho e já me quero conversar mais com vocês. Terminei Um Pouco de Aventura, da Christina Laurer, ou das Christina Laurer, né? Enfim, gente, esse livro foi repleto de misto, de sensações, de sentimentos. Eu comentei com vocês algumas coisas durante os outros tapes. E assim, eu ia dar um 4,5 pelos motivos que eu venho mencionando ao longo do que a gente tem conversado, mas eu vou baixar pra 4. Eu tava lendo alguns comentários no Scoob na hora que eu fui atualizar, né, finalizar, aí fiquei pensando melhor, eu falei, realmente, acho que não vale um 4,5, vou tirar meio ponto. Não somente pelo motivo... Aquele plot que eu falei pra vocês, eu não engoli completamente, assim. Eles deram uma contornada da medida do possível no final do livro, né, pra dar uma explicada, mas o que não me desce realmente não é nem, sabe, todos terem se unido em função desse plot, mas a atitude que eles tomaram depois. Tudo bem que foi em relação a um personagem que eles não gostavam, mesmo assim foi um negócio muito sério, sabe? E eu acho que eles deviam ter tratado com mais responsabilidade. Eu não sei, quem leu sabe do plot que eu tô falando em relação a um personagem. Aquele personagem odioso que ninguém gosta. Ninguém gostou. Chato pra caramba. O que vocês acharam? Sei lá, eu acho que eles deviam ter tomado outro caminho. Apesar deles ter conversado bastante, o que eles faziam, eles seguiram em frente, sabe? Eu acho que não era o momento pra seguir em frente. É complicado. Sabe, eles pensaram muito no dinheiro, sabe? No tesouro que o Duque tinha escondido. Sempre a ambição, né, subindo na cabeça. Então, resolvi dar um 4. O livro não foi ruim, ao contrário, foi muito gostoso. Tinha momentos que eu estava envolvida na história. Eu não conseguia parar de ler. E eu me forçava a parar, porque eu tinha outras coisas pra fazer, mas é um livro que prende, sabe? A escrita é gostosa, os capítulos são curtos. E a história prende. O Léo, o protagonista, ele é um fofo. Gente, não tá de guardar ele num potinho. Eu lendo e pensando, gente, todo casal tinha que ser assim. Quando se gosta,
sempre encontra uma maneira de dar um jeito. E o Léo, ele tava disposto a abrir tudo na vida dele, mão da vida dele pra ficar com ela. A Lily tinha hora que dava uns nervo de tanto que se fazia de difícil, sabe? Complicava, colocava pelo em ovo onde não tinha, sabe? Não tinha necessidade. Quando a pessoa quer ficar junto, dá um jeito, não importa. É repleto de elementos clichês. É como se fosse um livro de um filme que você vai assistir num domingo à tarde, sabe? Então, quando você pegar, já esteja ciente disso pra você não se decepcionar. Eu vi algumas críticas, é um livro, sabe, clichê de Sessão da Tarde. Outros livros que eu li da autora também tem essa pegada, então eu não sei o que os leitores estavam esperando. Mas, pra quem gosta de história leve, gostosa, e é um misto de gêneros aqui. É um misto de gêneros. Suspense, pra ser mais subjetiva, porque tem outro gênero aqui mais pontual. Mas, enfim, eu acho que as autoras mesclaram bastante o gênero nesse livro. Fica a minha indicação aqui pra vocês, tá? E vou deixar o link de compras aqui caso vocês tenham se interessado. Use o link aqui do canal pra ajudar. E vou deixar minhas redes sociais também pra vocês me seguirem por lá. E aguardo vocês aqui embaixo pra gente conversar. Vamos conversar um pouquinho, beleza? Até o próximo vídeo.